Oliver Lude, Porque Creio na Imortalidade da Alma, parte 2, capítulo 2, as 7 preposições. Dos milagres, o maior é este, que tu és tu, com poder sobre os teus próprios atos e o mundo. Deste mundo real, dentro do mundo que vemos, do qual o nosso é apenas uma zona limítrofe, de um poema de Tennyson. Tomemos as proposições do capítulo anterior e procedemos à sua apreciação. Primeiro, o espírito pode agir independentemente dos órgãos corporais. Fiquei certo disto desde 1883, em razão dos casos de telepatia experimental que o Sr. William Barrow já assinalara em um relatório dirigido à Britney Association em 1876. A telepatia experimental, como já se sabe, é a transmissão de uma ideia, imagem ou sensação de um espírito encarnado a outro na mesma condição, sem necessidade dos órgãos materiais. Ela requer a participação de duas pessoas, o agente transmissor e o receptor. O receptor ou o que recebe a transmissão é posto ao abrir de toda a sensação, ao passo que o transmissor pensa em algo fixo, um objeto de uma forma qualquer, procura fixar em seu espírito o que deseja transmitir mentalmente. Já se verificou que, em certas condições bem definidas, algumas pessoas possuem faculdade receptora, de modo que, após breve intervalo de silêncio, estavam aptas a perceber a ideia e mesmo a fazer um desenho, sem um auxílio da visão, da audição e do fato e do tato. Esse fato, cuidadosamente estabelecido por numerosos observadores, serviu para explicar grande número de casos, outrora incompreensíveis, que pareciam causados pela utilização espontânea da faculdade telepática, consciente ou não, sob a influência de forte emoção. Assim, aplicando-se essa concepção a mais aproximada da vera causa, espera-se eliminar a superstição e explicar, de forma racional, numerosas lendas contemporâneas, onde se dizia que tal ou qual pessoa recebera de outra pessoa afastada impressão de doença, de perigo ou de morte. Sabemos que tais fatos ocorreram muitas vezes sob a forma de visão ou aparição de fantasmas. Supomos que, em semelhantes casos, a impressão mental era de tal forma poderosa que provocara no espírito do recipiente, do percipiente, uma alucinação de caráter visual ou auditivo. Mentalmente, não fisicamente, palavras eram ouvidas e uma visão recebida por vias anormais, como uma espécie de reconstrução mental. Nos casos melhores e mais importante, a impressão era a que chamamos verídicas, isto é, correspondente realmente a acontecimentos que se produziram, augures de sorte que se podia provar a sua autenticidade. Tal foi a conclusão de um livro em dois volumes, cuidadosamente escrito e editado em 1886, sob o título de Fantasma dos Vivos, cujos autores foram Mears e Gurney, com a colaboração de Padre Moore. Grande número de acontecimentos misteriosos devidamente atestados ocorrendo constantemente em todas as partes do mundo se explicam assim de modo racional. Sobre a fase do fato observado na comunicação psíquica, fato esse descoberto por meio da telepatia experimental, a aparição ou fantasma visto pelo percipiente sensitivo e que até aqui tinha naturalmente sido considerado como efeito de uma presença real e misteriosa, podia ser assim atribuída a uma impressão viva produzida telepaticamente em seu conhecimento por uma pessoa afastada, em angústia, perigo mesmo, prestes a falecer. Numerosos casos análogos foram reunidos pelos seguidores daqueles que examinaram a fundo por investigações sérias e hábeis em um livro intitulado Senso de Alucinações. Foi uma tarefa trabalhosa, executada antes e durante o ano de 1894, tratando abertamente dos fantasmas dos vivos, bem como dos mortos, depois da eliminação de todos os casos duvidosos, apresentando os pontos fracos e as explicações segundo as hipóteses normais, e a conclua dos investigadores foi resumida nos página 394 da seguinte maneira: existe entre os casos de morte e as aparições de moribundos uma relação que não é consequência só do acaso, considerando-a como um fato certo. A discussão de tudo que ela implica não pode ser feita só nesta obra e provavelmente não será mesmo esgotada em nossa época. Esse relatório longo e extremamente consciencioso estava assinado pelo professor
Henry Sidgwick e Senhora, e trazia também outras assinaturas. Não pretende impor dogmaticamente a ideia de que a hipótese de telepatia do agente transmissor ao receptor seja realmente a explicação completa dessas experiências. Creio que existem outras explicações suplementares, assim como outras causas. Em todos os casos, porém, a hipótese telepática entre duas pessoas em relação é a mais plausível e a mais racional. Interessante recordar que o grande filósofo Kant se ocupou em certa época estudos psíquicos, examinou mesmo 2 ou 3 casos notáveis, referente a Swedenborg. O falecido professor William Wallace fez notar em seu ensaio sobre Kant que é possível considerar as aparições sob um ponto de vista subjetivo e terminar com a citação de Kant, que estava certamente a par da explicação telepática sugerida muito mais tarde por Myers e Gardner em sua obra Fantasma dos Vivos, Phantoms of the Living. Eles se apoiam particularmente no fato que tais visões, qualquer que seja a sua origem, são autênticas, podendo acontecer mesmo que tenham mais importância do que aquelas que queria Kant conferir. Eis a citação de Kant feita por Wallace. A possibilidade da comunicação entre um espírita puro e um espírito revestido de seu invólucro carnal depende do estabelecimento de uma ligação entre ideias abstratas e espirituais e imagens da mesma espécie, revelando concepções sensoriais que são análogas e simbólicas. Tais associações se encontram em pessoas que têm uma constituição especial. Em dados momentos, esses videntes são assaltados por aparições que não são, como supõem, entidades espirituais, mas apenas ilusão da imaginação, que submetem às suas próprias imagens influências reais e espirituais imperceptíveis à grosseira alma humana. Assim, a alma dos mortos e os espíritos puros, ainda que não possam jamais produzir certa impressão em nossos sentidos exteriores ou entrar em contato com a matéria, são todavia suscetíveis de atuar sobre a alma humana, que pertence, como eles, à grande comunidade espiritual. Destarte as ideias que imprimem na alma e se vestem, segundo a lei da fantasia, nas imagens ligadas e criam, fora do vidente, a aparição de objetos correspondentes. A segunda preposição, que o corpo é um instrumento, depende, de certa forma, da primeira preposição e serve de refutação ao argumento, muitas vezes apresentado pelos anatomistas e fisiologistas, de que cérebro e espírito são a mesma coisa, de modo que uma lesão no cérebro imprime ipso facto uma lesão correspondente no espírito, e que a destruição de um equivale à destruição de outro. Essa hipótese pode ser considerada como base da filosofia materialista e está, evidentemente, de acordo com a experiência ordinária de que uma lesão cirúrgica no cérebro implica em um defeito mental correspondente. Desnecessário é dizer que todos esses fatos de verificação corrente são inteiramente admitidos por mim, porém acho que a dedução proposta ultrapassa o que é legítimo. Tudo que está realmente provado é que, se o instrumento ficar avariado, o poder de desenvolver a atividade mental ficará igualmente avariado, mas não se segue desse fato indubitável que temos o direito de deduzir o que quer que seja relativamente ao espírito, a menos que nós suponhamos que o cérebro e o espírito sejam um só. Se o cérebro deixa de funcionar, não há naturalmente tais comunicação. A manifestação do espírito na falta de função do mecanismo cessou. A afasia talvez se tenha declarado, as ideias não podem mais ser expressas, a porção do cérebro em função ficou avariada. Acontecimentos passados não podem mais ser retidos pela memória, as células cerebrais ou as suas vias de comunicação ficarem incapazes de estimular os músculos da mão ou da laringe. Dizer, porém, que a memória ficou aniquilada porque o seu órgão de reprodução não pode mais funcionar é uma dedução que ultrapassa o que é lógico. Aqueles que consideram que o cérebro não é apenas um instrumento do espírito, mas o próprio espírito, se vê forçados a emitir as suposições estranhas, gratuitas e intrinsecamente absurdas de que a massa de matéria encerrada no crânio é capaz de conceber, de olhar para o passado e o futuro, de urdir grandes obras literárias e artísticas, de compor grandes poemas, de explorar o mecanismo do universo, de sentir a dor, de ter afeições, de praticar ações, em uma palavra, de não apenas manifestar, mas na realidade de sentir em si todos os sentimentos associados com as palavras fé, esperança e amor,
Deve-se, todavia, admitir que o cérebro não pode mais que a vista. A vista e o cérebro não constituem senão um instrumento único, graças ao qual a visão se torna uma possibilidade. O ouvido é indubitavelmente um instrumento físico que nos permite ouvir, mas é bem verdade que é o espírito quem vê e ouve. É ele quem interpreta a significação da visão e da audição, quem extrai uma impressão mental ou uma emoção das imagens, poemas e músicas, resposta psíquica inteiramente estranha aos atributos da matéria. O sentido do belo, por exemplo, pode ser despertado por um conjunto de partículas materiais, mas nenhum conjunto dessas pode admirar a sua própria beleza. Não se pode supor tampouco que uma porção de matéria, por animada que seja, capaz de tomar a iniciativa de uma série de ações, de imaginar uma obra de arte, de conceber uma teoria científica ou de praticar uma ação espontânea qualquer. As partículas materiais são inteiramente subordinadas a forças mecânicas que agem sobre elas. Não têm vontade própria, pois são absolutamente dóceis. Isso não é verdade acerca dos átomos da matéria orgânica, quanto sobre a matéria inorgânica, porque a ciência tende a abolir a distinção entre o orgânico e o inorgânico e acentuar o fato. Algo excepcional está como o modo de agir dos organismos, de que as partículas estão inteiramente subordinadas às leis da física e da química e não podem produzir fenômenos vitais e mentais, senão em função do controle vital e mental. Achei um singelo enunciado desse princípio em uma cora do professor Vicente Lutolavsky, filósofo polonês, intitulado O Mundo dos Espíritos, obra que parece ter sido escrita em 1899. Só foi publicado na Inglaterra em 1924 e que não é suficiente conhecida, apesar da apreciável recomendação que dele fez o professor William James. Eis o trecho a que me refiro. O computador travou. Voltou. Eis o trecho a que me refiro para compreender a relação que existe entre o pensamento e o cérebro. Basta admitir que o cérebro é o órgão através do qual recebemos todas as nossas impressões exteriores e graças ao qual produzimos todos os movimentos, particularmente a palavra. A evidência consiste apenas em manifestar essas funções do cérebro. E toda a seção que atribui a ele o poder de pensar é baseada em um sofismo semelhante ao que atribui ao coração todas as emoções, porque as emoções têm certa influência sobre a ação do coração. Assim, o pensamento fica conhecido não como processo fisiológico, mas como um fato de consciência por nossa experiência mental. E não temos razão alguma para supor que possa ele identificar-se com a atividade corpórea qualquer visível. Vossa alma, outra coisa não é além daquilo que tem consciência. É por falsa analogia de linguagem que dissemos minha alma, como dissemos meu cérebro, meu corpo e assim por diante. Com efeito, sois uma alma e não deves falar de possuir uma alma, como se a alma diferisse de vós mesmo. Muitos fenômenos conhecidos permitem ilustrar a terceira proposição, que estabelece que as coisas desaparecidas não perdem a sua existência. A indestrutibilidade da matéria não deixa de ser um fato que salta aos olhos, mas é preciso prová-lo cientificamente. Acredite geralmente que uma coisa queimada está destruída, que o leite derramado na terra está perdido, que a nuvem se evaporou devido ao calor solar, etc. Todo mundo sabe, porém, hoje, que qualquer que seja a dispersão da matéria, as suas partículas são indestrutíveis, que existe igualmente o vapor da água, ainda que invisível. Mesmo quando a nuvem se evaporou, desnecessário é insistir detalhadamente sobre tal fato. Poder-se-ia, porém, explicar que a admissão disso depõe contra a sobrevivência individual. Superficialmente sim, mas no fundo de modo algum. A nuvem não tinha individualidade, não era mais do que uma reunião de partículas que por acaso possuem poder de afetar os raios luminosos de forma a torná-las visíveis aos nossos olhos. Uma multidão pode ser desperta, um exército desmobilizado, mas a sua existência foi corporal até a sua dispersão. A realidade dessa existência durante sua permanência encontra-se
um estimulante mental que unia as partes constituintes, não no próprio grupo, os componentes da multidão. Afastaram-se por ocasião da separação, porque nada é duradouro na justa posição. Um exército ou uma armada obedece às ordens de homens de Estado, transmitidos a seguir por meio de oficiais graduados. Os componentes desse grupo assemelham-se a partículas componentes desse grupo, grupos assemelham-se a partículas do nosso próprio corpo, reunidos por algum agente superior, obedecendo a ordens durante certo tempo, até o instante do licenciamento. Eles deixam de existir ao mesmo tempo em que o corpo, mas a entidade dirigente que os comandava e dirigia nada mais de comum tem com elas, pois era apenas um instrumento que seria e o agente transmissor para possuir certos efeitos. O poder dirigente pode continuar a funcionar muito tempo depois do abandono do mecanismo subordinado, porém, sem instrumento não o pode fazer. Deus não produz resultados sem meios convenientes. O espiritual e o material parecem continuamente em resumo, deve ser sempre verdade que a divindade age por meio de seus agentes. O que chamamos leis da natureza são as nossas fórmulas de reconhecimento de alguns de seus agentes operadores. Supõe os teólogos que anjos e outros seres sobrenaturais se contam entre os agentes e mensageiros divinos, ao passo que se reconhece como verdade correntes que somente o homem pode executar certas coisas. O homem é instrumento das forças superiores e ele próprio tem necessidade de instrumentos para exercício e a manifestação das suas faculdades. Como um fabricante de instrumentos pode rejubilar-se quando um exímio artista faz bom uso deles, no mesmo modo o Altíssimo pode alegrar-se com o uso benéfico das faculdades e talentos dos seus filhos. Diz George Eliot: quando o maestro tem entre as suas mãos e sob o seu instrumento um dos seus violinos, sente-se feliz por ter Stradivarius vivido e fabricado os melhores violinos do mundo. Porque se Deus concedeu o gênio e deu instrumentos para ajudá-lo, não teria podido fabricar violinos de Antônio Stradivarius sem Antônio Stradivarius. A quarta proposição: que o indivíduo é uma encarnação temporária de algo imortal, toca ao problema mais difícil da identidade pessoal, que entendemos nós por individualidade pessoal. Pergunta: deve supor que o homem sempre existiu? Pergunta: podemos em suma compreender que isto é necessário. Um poema ou um drama pode ser imortais, mas virá o dia em um tempo definido, circunstâncias especiais os fizeram nascer. Parece-me hoje provável que a individualidade se formou durante o isolamento da matéria, o que podemos chamar de substância psíquica bruta, não experimentada. O corpo é gradualmente saturado pela psique ou alma não identificada segundo as suas capacidades de recepção, porção infinitesimal no começo do processo, aumentando pouco a pouco, na medida certa, em razão dos esforços, das oportunidades do ser. O afluxo é às vezes de tal modo importante que forma o que chamamos um grande homem. Se bem que na maior parte dos casos a ação para muito tempo antes de chegar a esse resultado. Depois de certo intervalo de desenvolvimento, a alma agora identificada retorna ao seu ponto de partida, quer gradual e naturalmente, quer bruscamente em caso de acidente, mas em ambos os casos ela conserva as suas capacidades, as aptidões, os gostos, a memória e a experiência adquiridos durante a vida terrena. Leva esse acréscimo de valor e o faz adicionar ao todo que ela junta, qualquer que seja esse todo, apropriado à sua natureza, todo esse que pode ser um ego sublimal, cuja porções talvez estejam submetidas a uma forma modificada de reencarnação numa vida futura. Reservo minha opinião a respeito dessas questões, mas não podemos estar certos de que as partículas materiais, sempre subordinadas aos fins da pessoa cujo crescimento era temporário, desempenharam o seu papel e foram definitivamente abordadas. Essas partículas prevêm de uma nutrição quaisquer, são assimiladas durante certo tempo, depois rejeitadas para dar lugar a outras. As partículas não exercem nenhuma função, impelidas dali de acolá são perpetuamente afluentes.
Todo organismo, porém, conserva a sua identidade a modo de um rio, que é sempre o Ganges ou o Tibete, ou Tibre, ainda que partículas d'água que passam pelo seu leito mudem constantemente. Tais analogias não são de forma alguma exata, mas simplesmente sugestivas. Uma vez recitado, um poema não deixa de existir. Uma partícula de orquestra é a uma encarnação temporária de um homem de gênio cujas ideias são sujeitas à reencarnação. Quinta preposição implica a ideia de que a encarnação terrena tem um fim que podemos compreendê-lo parcialmente à razão. A entidade se manifesta a nós por seu corpo, e a experiência ordinária nos mostra que assim é. Ele é obrigado a viver sua própria vida e desenvolver de melhor forma o seu próprio caráter. Quando ele encontra outros seres da mesma situação, tem a ocasião de fazer amigos. O corpo material é uma espécie de antiparapsíquico, assim como um meio físico de união. Encontramos gente na rua que não teríamos conhecido de outro modo. Nosso aparelho corporal nos faz conhecer acontecimentos históricos e mesmo fatos que só existem na literatura. O corpo é um belo instrumento de educação. O mecanismo cerebral neuromuscular que constitui do lado material o ser humano é bastante complexo em si mesmo, mas não é geralmente sensível às influências exteriores, senão por meio de seus órgãos sensoriais. Torna-se assim consciente do mundo exterior e dos outros seres que estão numa condição semelhante à sua. Pode ter contato e cooperar com eles pelos meios físicos de comunicação para saber algo deste universo que constitui uma porção individualizada. É inteiramente excepcional que uma pessoa possua uma relação psíquica direta com outras pessoas ou delas receba alguma inspiração imediata. Em geral, a experiência se limita à informação recebida pelos meios físicos e, sobretudo, por um código de símbolo constituindo a linguagem que somos obrigados a aprender por meio de outros e que chegamos gradualmente a interpretar. Todo conhecimento é difícil de adquirir e exige certo esforço. Sem instrução e sem esforço, os nossos conhecimentos seriam bem limitados. Os órgãos especiais do sentido são, por assim dizer, umas tantas janelas que dão para o universo e através dos quais a alma olha e recolhe os seus conhecimentos. Assim considerada, a matéria é útil e todavia parece ter algo de estranho, sendo preciso manipulá-la energicamente para que exprima ou receba as ideias. É preciso mesmo certo esforço para sustentar e para manter o corpo material. A dificuldade assim encontrada fazem parte da educação da alma. O valor de caráter individual depende do bom êxito de seus esforços, da utilização de condições especiais, enfim, da sabedoria dos meios de seu emprego. O episódio que a vida terrena é, pois, de grande transcendência para desenvolver o caráter, ampliar os conhecimentos, cultivar novas amizades e aumentar, de modo geral, a riqueza da vida. A sexta preposição afirma que as realidades são permanentes e não dependem dos veículos materiais que manifestam, ajuda a tornar possíveis as nossas compensações. Unidades psíquicas encarnadas e isoladas são munidas de órgãos sensoriais que lhe permitem comunicar-se com o resto do universo. É preciso, todavia, que nos lembremos de que os nossos sentidos especiais são muito limitados em seu alcance, que tiveram nascimento muito baixo no reino animal, a fim de permitir ao organismo ganhar o seu sustento, escapar aos sons inimigos e evitar outros perigos ambientes. É apenas nos seres superiores que tais meios de informação são utilizados, não somente para as necessidades ordinárias, mas também para os estudos científicos e filosóficos. Sabemos, contudo, que os fatos do homem são apenas observados e citados como nos animais, mas classificadas e generalizadas formam assunto de especulação de que se tiram conclusões. A ciência torna-se um sistema que ultrapassa de muito tudo o que se poderia esperar, como resultado de simples vibrações de contatos que só nos são transmitidos pelo universo material. Falarei no quinto capítulo das deduções de nossos sentidos. Tudo que é preciso reconhecer no momento é que os nossos sentidos nos ensinam muito pouco ou mesmo nada diretamente do universo. Em seu conjunto e em sua imensidade, ele nos limita à percepção da matéria. Não percebemos mesmo na realidade senão vibrações, senão os corpos sonoros, luminosos ou iluminados, de onde elas provêm. É por isso que a matéria desempenha um papel tão vasto em nossos pensamentos e certas pessoas são levadas a crer somente nelas. Eis porque nos parece tão difícil acreditar que há um universo de vida, espírito, pensamento e inspiração fora das aglomerações materiais temporariamente animadas por essas coisas. Somente por elas, de qualquer forma, podem impressionar diretamente os nossos sentidos. Quando ultrapassamos a sensação direta, somos obrigados a exercitar nossa imaginação e formar mentalmente imagens, isto é, formar o que a terminologia científica chama modelos, se bem que neste sentido só tem estas palavras uma significação puramente técnica.
O físico imagina constantemente analogias ou modelos de experiência quando deixa o terreno positivo de suas equações. É assim que faz ou concebe imagens mentais do imperceptível, até mesmo da quarta dimensão. E é assim que segue as complicações da estrutura do átomo, o movimento dos elétrons, a natureza da radiação e tudo que está em relação com o éter sutil do espaço. O físico pode ser incapaz de formar imagens claras e satisfatórias durante todo o século XIX. Isso lhe foi até certo ponto possível. Só no início do século XX é que ele começou a achar a chave do problema, mas durante todo o decurso do século XIX, o químico serviu desse método imaginativo para descobrir a composição das moléculas de quase todas as substâncias que o interessavam, com numerosos detalhes notáveis, dos quais uma parte se confirma atualmente com o processo de física. A distribuição de algumas manchas numa chapa fotográfica expostas aos raios-x fala a imaginação do físico como faria vários volumes. Em um nível mais elevado, mais misterioso, é o único meio que permite aos homens entrever os mistérios da religião e edificar uma teologia. A apreensão sensorial tem necessidade de ser ajudado, o que não é possível com efeito, senão por meio de imagens. O invisível deve ser ilustrado e tornado acessível pelo que é visível. A imaginação deve ter um ponto de percepção sensorial para ser clara e distinta. Se esse processo é levado muito longe, torna-se muito perigoso. O que incitou uma escola de pensamento a desaprová-lo. Não devemos, todavia, confundir a imagem com o ídolo. As verdadeiras imagens não são idolatria, mas visão. As imagens são essenciais para a compreensão das coisas espirituais, constituem uma espécie de incorporação, uma glorificação da natureza material, e se eleva até sua verdadeira altura na encarnação. E se a matéria se transforma durante uma encarnação in excelsis, não nos devemos espantar, porque tornar possível a alma, a encarnação é mais alta função da matéria, é a sua apoteose, tal é a sua glória principal e a sua razão de ser, porque a alma é a forma e o modelo do corpo. O corpo é feito para encaixar e auxiliar a alma. A alma pode refletir em seus momentos de serenidade o próprio Deus. Presumo que é a significação de um poema escrito por um filho meu, no qual o corpo é representado como um tabernáculo da alma, que por sua vez é um cálice ou uma taça, cujo conteúdo, quando está calmo e sereno, pode refletir a realidade, por mais afastada e brilhante que esteja. A casa e a taça. O corpo, tu que és livre e bom, se para receber o Espírito, e tu, Espírito, faz bela tua grande alma, ó alma, se calma, reflete a imagem clara e longínqua da estrela da noite. E pelo exercício de nosso poder de imaginação, formulamos teorias e descobrimos a verdade oculta, mesmo detrás da coisa mais ordinária. Inferimos constantemente a realidade, o substrato, a entidade que não percebemos, senão indiretamente, começando pelos fatos da eletricidade e do magnetismo. O magnetismo, por exemplo, não o conhecemos mais que pelos movimentos bizarros de certa substância. Todavia, todo mundo admite a existência do campo magnético do vácuo. O desenvolvimento teórico da ciência é imenso nesse sentido. A luz, desde que ela existe, é também completamente independente da matéria. E não deixa de existir mesmo sem a matéria. Nada se perde na vida, tudo se transforma, as realidades são permanentes. Da mesma maneira que a luz existe e viaja durante milhares de anos no espaço, desprovida de matéria, levando consigo cada vestígio da impressão de que era objeto em sua origem, revelando os seus segredos a um espectroscópio muito afastado. No decurso de gerações vindouras, o mesmo acontece, em minha opinião, com a inteligência impressa na memória exata da vida terrena, que ela conserva em seguida sob forma que pode ser decifrado por um médium possuidor de uma receptividade passiva. A sétima proposição comporta a prova da sobrevivência humana, questão de importância capital. Mesmo admitindo-se uma espécie de persistência impessoal do espírito, pode a consciência conservar sua individualidade muito tempo após a dispersão do aglomerado de partículas que habitava, isto é, quando o organismo material é destruído. Ainda que esse mesmo organismo tivesse podido ser a condição física de sua individualidade, pergunta, poderíamos imaginar sem razão que a personalidade depende do conjunto especial de partículas para nós constituir um indivíduo e que, depois de sua dispersão, a personalidade desapareceria ou voltaria ao oceano cósmico de onde veio. Seria desarrazoado supor que ela deve deixar inteiramente de existir, mas e tem sido razoável acreditar que o que chamamos morte é o fim do indivíduo, tal como conhecemos. Não podemos estabelecer só pelo raciocínio. Quanto a mim, isto é impossível. A existência contínua da personalidade que se desenvolveu em associação com a matéria, quando essa matéria foi abandonada. O Sócrates e Platão fez o que pôde nesse assunto, mas a sua obra não é convincente.
Chegamos assim à pedra de toque da questão e devemos, pois, recorrer à experiência, devemos guiar-nos por fatos resultantes da observação e estabelecer como melhor pudermos a sobrevivência de que podemos chamar agora de alma individual, não por meio da lógica, mas de fatos, como pergunta certas declarações curiosas feitas por fisiologistas eminentes e por alguns médicos que não têm tendência para o espiritismo, antes certa repulsão, afirma a formação ou a produção de matéria protoplásmica fora do corpo de uma pessoa em estado de transe. Enfim, a observação dessa substância como a manifestação de inteligência temporariamente encarnada. Tal inteligência, depois de ter executado algumas ações ordinariamente feitas por contração muscular, como, por exemplo, o deslocamento de objetos, deixando certa impressão na matéria plástica, abandonada o tecido organizado que ocupava provisoriamente, e volta provavelmente à região espiritual de onde veio. Ao passo que a substância material supostamente emprestada retorna evidentemente à sua fonte. Não devo insistir muito em tal fenômeno, pode-se admitir que seja difícil acreditar nele, mas muitos fatos, porém, inerentes à materialização normal e à hereditariedade nos pareceriam incríveis se não fossem familiares. Todavia, a evidência da telecinesia e dessa materialização ainda um tanto comum me impressiona. Creio que esses fatos estranhos, uma vez estabelecidos, serão susceptíveis de fortalecer e de ilustrar a minha doutrina da associação temporária com a matéria de uma entidade que habita o éter, a associação que se encontra na base de todas as encarnações. É mesmo possível que eles surjam. É mesmo possível que eles surgiram métodos para levar a vida e o espírito a entrar em relação com a matéria de uma forma diferente daquela com a qual estamos familiarizados, mas a ocorrência mesmo dessas encarnações ou materializações, por assim dizer, anormais, dessas alterações materiais psicofísicas é discutível e, em todo caso, sua significação e finalidade continuam um tanto obscura. É pouco razoável que, por esse meio ou com tal auxílio, cheguemos a fortalecer nossa convicção na sobrevivência pessoal. Para muita gente, tais fenômenos parece fora do caminho trilhado, considerando-os lúgubres e experimenta certa repugnância por eles, mas a ciência nunca os repelerá por tais motivos. Cito-os de passagem, porque testemunho em todos os casos algo de tangível e difícil. Além do alcance da doutrina científica reconhecida, e pode ser por meio dessa via de aproximação à fortaleza científica, seja flanqueado que a curiosidade e o interesse sejam despertados, e que em seguida portas se abram à invasão de um fluxo de conhecimentos supranormais. Tenho a esperança de que tal aconteça com o decorrer do tempo. Deixando de lado essa parte do assunto como se fosse relativamente fora do propósito e voltemos à questão. Qual o meio mais simples, mais direto para se estabelecer a persistência da personalidade individual depois da morte? Pergunta. Se realizável, o meio mais direto seria seguramente o de permanecermos em comunicação com os mortos para sabermos se eles sempre existem e se conservam, sem modificação, o caráter e a memória, porém, em relação com as entidades desencarnadas, supondo-se que elas existam, desde que não tenha mais corpo material, nem meio algum de manifestação ou método de comunicar-se conosco, graças aos nossos sentidos? Pergunta. Poderá isso parecer impossível, mas os que viram a coisa de perto e que abriram os seus espíritos à evidência dos fatos, verificaram, pouco a pouco, que a coisa não é impossível, e a telepatia veio em seu auxílio. Já vimos que certas pessoas não ficavam completamente ao abrigo das influências psíquicas quando os seus órgãos estavam como fechados, entre aspas, e que nenhuma excitação física se aplicava. No caso, poder-se receber algo independentemente de todo o instrumento transmissor ou receptor. Se essas influências persistiam ainda, tais pessoas poderiam receber impressões mesmo da parte de inteligência desencarnadas, pois que não seria preciso recorrer sempre aos métodos de comunicação física. No caso em que elas as tivessem ainda, seria possível, por consequência, utilizar algum meio de comunicação, quer etérea, quer puramente psíquica, quando os velhos corpos materiais estivessem destruídos. Parece assim possível que uma verdadeira comunicação se possa estabelecer com os desencarnados. Todavia, a faculdade de receptividade não é ainda muito espalhada. Só é possuída
só é possuída não por muitas pessoas ainda, como acontece com qualquer outra faculdade. Uns há que possuem a faculdade de matemática ou simplesmente a aritmética, que lhe é particularmente notável, sendo tais pessoas os calculadores prodígios. Outros já têm excelente dom musical e o conhecimento da relação entre os tons que lhe vêm naturalmente. Tem por consequência a faculdade de apreciar e produzir a sucessão e a coexistência das vibrações etéreas que pedem igualmente serem apreciadas em um grau inferior por pessoas comuns. A faculdade não é apenas resultado da educação, pois que demonstra também em crianças de pouca idade. Pessoas há em que é ela muito desenvolvida, de modo que uma reunião de cores suscitará em uns e outros uma emoção intensa. Pode falar ao mundo uma linguagem de cor e de forma. Linguagem somente em parte compreendida pelas pessoas comuns. A grande diversidade dos dons, que não são resultado de desenvolvimento material e sim espiritual. Não nos espantemos, pois quando encontramos pessoas dotadas de uma facilidade especial de receptividade psíquica, que lhes parece natural fora de uma educação especial, encontramos em consequência seres cuja faculdade receptiva ou telepática é particularmente desenvolvida. Em linguagem popular são chamados médios, pois que é por eles e com o auxílio deles que nós é possível obter o privilégio da comunicação indireta com os desencarnados. A faculdade parece depender de raça, circunstância, educação, sexo e mesmo da inteligência. São homens, são mulheres, são crianças, uns instruídos, outros ignorantes, porém a maior parte, pessoas comuns e simples que não seriam consideradas por ninguém como excepcionais. A maneira de exercer os dons varia segundo os casos. A faculdade receptiva não é nunca contínua. Uma certa seriedade é bem necessária. Serenidade é bem necessária. A sós ou com o observador, o organismo corpóreo é posto em ação por uma inteligência que não é a própria. Diz-se-ia mesmo, em certos casos, que o operador espiritual age diretamente sobre o organismo por intermédio do respectivo aparelho cerebral neuromuscular. Em outros casos, a transmissão parece de natureza telepática. O espírito do recipiente recebe ideias que são reproduzidas pelo seu organismo fisiológico de maneira mais simples a qual estamos habituados por algo misterioso que seja a ação entre o espírito e a matéria. Desenvolverei esta ideia no capítulo 5. Resulta daí que a mão escreve ou a boca emite palavras e frases, talvez mensagens a um parente ainda na terra, cujo significado seja inteiramente estranho ao escrevente automático, mas que representa mais ou menos bem a intenção da personalidade comunicante, adaptado para ser mais bem compreendido pela pessoa a quem se dirige ou a quem é destinada. Tais mensagens são muitas vezes recebidas por pessoas que perderam algum membro de sua família, assim que eles chegam a pôr-se em relação com seus caros mortos e a descobrir que a memória, a afeição e o caráter deles persistem sempre. A prova da identidade fornecida deve ser dada pelo que se pode chamar de fatos triviais, espécie de reminiscências de que se servira naturalmente uma pessoa afastada, desejosa de estabelecer a sua identidade, digamos, pelo telefone. A prova da identidade é às vezes tão forte que o ceticismo da pessoa é aflita, desaparece, o consolo e a esperança lhe voltam ao coração. Pode-se supor que as pessoas assim aflitas sejam particularmente aptas a crer e prontas a agarrar um pedaço de palha. Isto pode acontecer, mas nem sempre sucede assim. Algumas vezes o desejo ardente de convicção os torna justamente muito céticas. A prova, aliás, não depende apenas do testemunho daqueles que perderam os seus. A evidência da identidade foi estudada por investigadores científicos que consideraram todas as dificuldades resultantes, tais como a possibilidade de transmissão do pensamento entre vivos, o perigo da personificação e outros mais. A evidência da identidade pessoal é assim gradualmente estabelecida de um modo sério e sistemático pelo exame crítico dos pesquisadores, sobretudo por esforços especiais e altamente inteligentes de comunicação do além. Alguns deles muitos se interessam pelo assunto quanto de sua existência terrena e aparece fazer um esforço pessoal para a exclusão de hipóteses fáceis ou engenhosas, gradualmente acumuladas e apresentadas como hipóteses de explicações possíveis. Para mim, a evidência é virtualmente completa e não tem mais dúvida alguma sobre a existência e a sobrevivência da personalidade, do mesmo modo que não há tempo sobre a dedução de uma experiência qualquer, comum e normal.
As personalidades comunicantes se apresentam mais ou menos como eram neste mundo. Elas progridem gradualmente, sem dúvida alguma, mas perdem logo seu contato com a Terra. Algumas estão animadas de afeições para aqueles que nela ficaram. Sofrem com a dor de que padecem. Compartilhe das suas alegrias, desejo vivamente dar-lhes consolo e esperança, tomando parte de suas afeições e seus interesses, dando-lhes auxílio contínuo, a certeza de reconhecimento e da esperança da reunião final. Outras são animadas de sentimentos, se deve de dever que as impele a esclarecer o mundo terreno sobre a realidade da sobrevivência e nos instruir sobre o meio da existência, a nos mostrar a sua simpatia e o seu poder de auxiliar nos negócios desta vida. Parece que elas podem de quando em quando prever o futuro e dar-nos conselhos tal como fariam quando na vida terrestre. Em geral, pode fazer sentir a importância da existência terrena, a responsabilidade dos nossos atos, a manutenção do nosso caráter, o valor do trabalho e da atividade do além. Uma vez estabelecida, a sua identidade pode conservar conosco, ainda que com alguma dificuldade, com condições especiais, não no que diz respeito à visão engrandecida de suas existências e suas possibilidades. Inútil é dizer que a sua compreensão das coisas está longe de ser completa, pois o seu saber é apenas um pouco mais do que o nosso. Há coisas que os intrigam ainda, embora já tenham encontrado a chave de alguns dos nossos problemas. Não devemos considerá-los como oráculos ou fonte de informações infalíveis. Elas têm as suas falhas, mas tudo isto diminui com o tempo e o seu ensino apresenta em geral um caráter nobre e elevado. Podemos afirmar que certas inspirações, nossos pensamentos geniais provêm delas, que estão mais ao corrente das nossas ideias do que suspeitamos, e parece que do nosso lado podemos auxiliá-las com os nossos bons pensamentos e as nossas boas ações. Não há entre nós e o além nem princípio, nem abismo, e sim apenas uma lacuna dos nossos sentidos. Somos ainda a mesma família. Essa inteligência venceu as dificuldades materiais, mas não mudaram de outra forma. Encara a nossa vida terrena com coragem e esperança. Formam, como se diz, mundo de testemunhas. Aguardam uma época de reunião, um progresso contínuo, uma aquisição de condições ainda elevadas e melhores, que sem o homem não seriam realizáveis. Dificuldades e objeções. Faz objeção à utilização dos médios para o recebimento das mensagens. Pergunta-se por que não podemos comunicar diretamente com o além. Os que possuem faculdades mediúnicas podem fazê-lo, mas os que não as têm devem recorrer aos meios conhecidos. Quando desejamos comunicar-nos por telegrama com uma pessoa distante, não fazemos diretamente. Não sabemos como expedi-lo, mas nos utilizamos do serviço de operadores não interessados no caso. Utilizamos constantemente do serviço de um médium, sem que o percebamos. Isto acontece com todos os nossos meios de comunicação. Para falar, utilizamos das vibrações atmosféricas, para a visão das vibrações etéricas e para o tato do instrumento habitual, que é o nosso próprio corpo. Para a comunicação com os desencarnados, somos obrigados a nos servir do mecanismo corporal de pessoas que possuem faculdade necessária para uma comunicação de tal espécie. Essa faculdade nos é talvez misericordiosamente recusada, a fim de que possamos ocupar-nos de nossos afazeres de cumprimentos e de cumprirmos com nossos deveres. Um médium é uma pessoa que sacrifica parte da sua existência para correr em auxílio de seus semelhantes. Devemos ser-lhes gratos e tornar a sua tarefa mais fácil. A ideia de lhe censurar, em alguns casos, o recebimento de uma remuneração modesta que lhe permite viver derrotado ao serviço alheio é inteiramente absurda. A suspeita geral, ao mesmo tempo em que uma legislação antiquada torna atualmente sua missão bem difícil, e ele padece por causa da atividade enganosa de alguns impostores que, não tendo nenhuma faculdade verdadeira, o imitam para chegar aos seus fins e interesseiros. Esses desalmados, infelizmente, existem. Mas não é provável que o seu número seja bem pequeno. Um verdadeiro espírita não fará nunca
Um pesquisador experimental pode descobrir logo e por termo a sua carreira fraudulenta. Lembremos de que um mau advogado, por um médico interesseiro, também explora seus clientes e muitas vezes de parcos recursos. A faculdade real de comunicação é variável. Certos médios são mais poderosos do que outros e o poder não são uniformes em nenhum deles. É preciso usar o bom senso e a indulgência para com eles e a este respeito. Bem temo para com todos os outros. Se o método de comunicação fosse fácil, muito teria sido descoberto. Não há motivo para que a demonstração científica e a prova da sobrevivência sejam fáceis. A ciência moderna começa a interessar-se por ela e o seu aperfeiçoamento será progressivo. Ela atravessa atualmente as primeiras etapas que estão sujeitas todas à ciência. Outrora, a telegrafia sem fio era considerada impossível e hoje é uma banalidade. Não quer dizer que o uso da telepatia ou da mediunidade tornasse-a banal, porque temos que avisar-nos, porque temos que havermos aqui com forças que são bem menos compreendidas que os artifícios da telegrafia sem fio. Há apenas um século não sabíamos servir da eletricidade e ela parecia, e talvez pareça ainda algo misteriosa. Negou-se a existência do éter universal, penetrando em todas as partes, apesar de sentir o seu contato quando nos aquecemos diante do fogo do sol e quando transmitimos diariamente mensagem por seu intermédio, que exista um meio físico para a comunicação telepática, que o éter no espaço seja necessário para tal fim e que a nossa vida esteja constantemente associada com essa substância antes que com a matéria, eis do que estamos absolutamente certos. Os desencarnados parecem pensar que assim é, e tanto quanto sei, têm eles razão. Justo é, pois, que prossigamos as nossas próprias investigações para resolver todas as questões científicas, não aceitando as opiniões do além, ainda que aparentemente bem fundadas, senão depois da devida verificação. Relativamente a esta questão e a muitas outras também obscuras, poderemos adquirir mais conhecimento e estaremos em boa posição de formular melhor a teoria se progredirmos gradualmente, seguindo as pegadas do método científico, que já se mostrou tão fértil. Para citar ainda F.W.H. Mears, a ciência é uma linguagem comum de toda a humanidade. Ela pode dizer se é mal compreendida e retificar suas afirmativas se estiver errada. A humanidade ainda não verificou que, seguidos com inteligência e sinceridade, os métodos da ciência não têm, afinal de contas, induzido ao erro. C. Oliver Joseph Ludd, porque creio na imortalidade da alma.